Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 244 e recebemos o professor Luiz Carlos Bresser Pereira para a conversa sobre novo desenvolvimentismo, fim do neoliberalismo, sentido da vida, metodologia das ciências sociais e muito mais. Economista, professor e ex-ministro, Bresser Pereira atravessa décadas de debate sobre o desenvolvimento brasileiro, articulando teoria econômica, experiência de governo e intervenção pública. Bresser Pereira é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas e tem várias contribuições teóricas originais, como a construção recente do chamado Novo Desenvolvimentismo, uma proposta que busca pensar o crescimento econômico com autonomia nacional, equilíbrio macroeconômico e papel estratégico do Estado. Nesse episódio vamos discutir suas ideias, suas críticas ao neoliberalismo e como sua obra nos ajuda a pensar sobre o Brasil de hoje. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí. Se você gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$5 mensais. Se não pode contribuir financeiramente, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Seu apoio faz toda a diferença. Vamos então para a nossa conversa com Luiz Carlos Bresser Pereira sobre novo desenvolvimentismo. Professor, eu vou começar perguntando sobre esse texto recente que o senhor fez sobre o sentido da vida, né? E o progresso humano, né? Eu acho que é muito curioso, assim, que a vida da gente cabe muita coisa, até muitas teorias diferentes, né? Claro. E juntar isso tudo em uma vida é uma coisa que para os outros que olham de fora parece estranha, porque às vezes a gente tem perspectivas que são contraditórias, mas a vida permite até algumas contradições, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque me parece que esse sentido da vida é bem eudaimônico, né? É uma construção de uma trajetória de contribuição para o progresso humano, é isso, professor? Eu acho que o sentido da vida, cada um tem. Há muitos sentidos na vida de cada pessoa, né? Há uma hora a gente está fazendo uma coisa, outra hora está fazendo a coisa, aquilo é o sentido que a gente quer, é aquilo que a gente quer fazer. Agora, eu entendo que existe o sentido, digamos, egoísta, os sentidos egoístas da vida. São sentidos em que eu quero ficar rico, eu quero ficar poderoso, eu quero ficar famoso e assim por diante, né? Eu quero que o meu chefe morra. Estou brincando. Mas, enfim. Agora, esses objetivos não satisfazem, na verdade, as pessoas, não é? Você precisa de alguma coisa a mais, não é? Qual é essa coisa a mais que precisa? É que nós, enquanto seres humanos, temos um instinto de sobrevivência, que é bem conhecido, mas nós temos também, a meu ver, um instinto de convivência. Quer dizer, o homem é um animal social, do Aristóteles, né? E a convivência, você se relacionar com os outros e se relacionar bem, né, é muito importante. Agora, e o que a gente pode, não na relação... Claro que eu quero que a minha mulher e a minha família estejam bem, é claro que eu quero, não é, o bem dos meus amigos, mas isso também não é suficiente, não é? É preciso, então, o que é suficiente? É que a gente, de alguma forma, contribua para o bem-estar de todos, a felicidade de todos, a boa vida, né, de todos. E como é que é isso? O que é essa? É uma construção, quer dizer, é a construção que eu chamo de progresso humano. Veja que eu não chamo só de progresso, porque se eu fico só com progresso, eu fico amarrado ao conceito iluminista de progresso,
o progresso como conhecimento, né? Ou identifico o progresso com desenvolvimento econômico, é muito pobre você ficar só com isso. Então, a forma que eu encontrei para isso é que eu me perguntei quais são os objetivos que a humanidade colocou para si própria desde a Revolução Capitalista, ou seja, desde os últimos 250 anos. E eu vejo que as pessoas, quer dizer, esta humanidade, não é, ocidental, não é, mas hoje já é universal, quer dizer, ela busca a liberdade, busca a justiça social, não é, busca não é, o desenvolvimento econômico ou a melhoria do padrão de vida da população, que isso é que é o desenvolvimento econômico. Ela busca a paz, ela busca a justiça, eu já falei, não é? Enfim, há certos objetivos gerais que a humanidade definiu para si própria. Falei, bom, então, dados esses objetivos, eu vou dizer que o progresso humano é o processo em que a humanidade, né, busca e vai conseguindo, de alguma forma, a melhoria nesses vários pontos. Né? Que não precisa ser igual, eu posso dar mais importância para a liberdade, eu posso dar mais liberdade. Eu não falei na arte, eu posso dar mais importância para a arte, eu posso dar mais importância para o conhecimento, que também são outros valores que eu não citei originalmente. Quer dizer, mas é o conjunto deles que fazem o progresso humano. Quer dizer, ou é um vetor que de alguma forma, une todos eles. Não é? Então, é isso que eu acho que é o sentido da vida, você dar uma contribuição, ainda que muito pequena, porque é claro que é muito pequena, para que esses objetivos sejam alcançados. Se você sentir que você está fazendo isso, além de atender às suas necessidades, não é? Você está a sua vida, você está dando sentido à sua vida. Eu acho que é isso. Não, porque lendo as entrevistas, eu vi que o senhor decidiu em determinado momento, que depois de fazer direito, que queria ser economista e queria fazer essa contribuição, queria de alguma forma contribuir mais para a sociedade. Talvez a palavra que o senhor encontrou depois, republicanismo, tenha muito a ver com isso, assim, de procurar uma direção republicana, né? Mas eu acho que o senhor já falou da questão do capitalismo. A gente vai falar um pouco hoje, eu quero falar um pouco sobre o livro Ascensão e Queda do Capitalismo Rentista Neoliberal. Sim. Eu queria que você me falasse um pouco da aventura que foi escrever esse livro, que parece que o senhor demorou 5 anos escrevendo esse livro. É verdade. E ele é uma síntese de muita coisa que o senhor fez durante a vida. Aí tá uma armação para quem quiser entrar no jogo. E esse título, claro, lembra Adam Smith. É um livro pretensioso, né? Opa! Bom, deixa eu dizer uma palavra sobre o republicanismo antes de tentar responder a sua pergunta. Quer dizer, realmente, para mim, o ideal republicano, não é? Você ser um republicano, você buscar esses objetivos e buscar esses objetivos sendo capaz de até um certo ponto, sacrificar os seus interesses pessoais, porque você sabe que você precisa ser fiel a alguns princípios que levam ao progresso humano. Então, isso é ser republicano. Então, é muito importante, realmente, que as pessoas busquem ser republicanas, porque quando elas forem republicanas até um certo ponto, elas estarão dando sentido para a sua vida. Agora, a sua pergunta é mesmo sobre a queda do capitalismo rentista neoliberal. Bom, há um livro. Então, o livro é...
Então, Ascensão e Queda, né? Só está em inglês. Esse livro eu não consigo que a editora me dê autorização para publicar em português. A ideia desse livro é entender o capitalismo, principalmente entender o capitalismo a partir do final do século XIX. Eu não estou interessado nas origens do capitalismo, não é? Na Revolução Capitalista, que aconteceu primeiro na Inglaterra, depois na França, na Bélgica. E, afinal, todos os países ricos a completaram no século XIX, se não contar a Coreia do Sul, mas isso é coisa muito recente. Então, eu escolhi o final do século XIX porque, no século XIX, houve dois fatos novos muito importantes, novos fatos históricos novos. Eu uso sempre esse conceito. Um fato histórico novo foi o que eu chamo de a Revolução Democrática. Ou seja, foi a partir do final do século XIX que todos os países ricos aceitaram o sufrágio universal. Os capitalistas, a burguesia e os seus representantes ideológicos liberais, eram absolutamente contra a democracia, porque diziam que era a tirania era a tirania da maioria. E pensavam que, uma vez que houvesse eleições, os trabalhadores implantariam o socialismo no dia seguinte. Não é verdade. Eles não fariam isso, nem poderiam fazer. E aos poucos eles foram percebendo que isso era bobagem, de um lado, mas, de outro lado, que era mais importante, a pressão foi muito grande dos trabalhadores organizados, porque os sindicatos se organizaram na Europa na segunda metade do século XIX, e foi também na segunda metade do século XIX que se organizaram os partidos social-democratas, ou socialistas, inicialmente. E a pressão pelo sufrágio universal foi muito grande. Então, a pressão de um lado e verificação que não haveria essa tal tirania, eles resolveram, afinal, ceder ao sufrágio universal. Então, nós passamos a ter, nesses países, democracias. Isso foi uma coisa muito importante. A outra coisa que aconteceu no final do século XIX foi a segunda revolução industrial, ou seja, a revolução do surgimento das grandes corporações industriais, principalmente nos Estados Unidos, e os robber barons, que são proprietários dessas grandes empresas. Agora, com o surgimento das grandes empresas, surgiu também uma grande classe, começou a surgir uma grande classe técnico-burocrática, ou gerencial, eu dou como sinônimo, privada. Por outro lado, ao nível do Estado, havia uma burocracia pública mais antiga, mas que estava crescendo. E as duas burocracias cresceram muito a partir do final do século XIX. Então, e constituíram, e esse crescimento resultou no que eu chamo de revolução organizacional. É uma revolução porque foi nesse momento em que a produção, a unidade básica de produção, deixou de ser a família ou a empresa familiar para serem as grandes corporações. Então, esse é o começo. E aí, a partir daí, eu prossigo com as demais, com esse processo de democratização, com esse processo de burocratização, ou tecnoburocratização, e aí eu estudo as fases do capitalismo,
e digo que você começa com a fase da Revolução Industrial, depois você tem uma longa fase industrial ou industrial liberal, né, em que a burguesia é dominante, tem um resto de aristocracia ainda, né, decadente. E depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, nos 40 anos seguintes, você vai, ou 30, você vai ter, não é, uma fase que eu chamo de capitalista gerencial, porque nesse momento os gerentes também já são sócios, né, da classe capitalista, são o sócio menor, né? O sócio maior é a própria classe capitalista. Depois eu examino a fase neoliberal, que foi um retrocesso sob todos os pontos de vista, né? E depois eu discuto, no final do livro, né, o que poderá ser, talvez, uma fase não mais capitalista liberal, não, capitalista gerencial, mas gerencial capitalista. Eu inverto a ordem das duas palavras, né? Em que a classe gerencial tende a ser o sócio maior e o sócio menor fica para a burguesia. Isso eu não sei ainda se é verdade, eu vejo apenas como uma tendência, né? Tudo isso há uma crença no progresso. Uma crença no progresso que, às vezes, que de vez em quando fica abalada, porque quando acabou, quando o neoliberalismo entrou em colapso econômico em 2008, 2009, com a grande crise global que aconteceu então, que foi classicamente uma crise do liberalismo, e depois se confirmou no plano político em torno de 2020, ou seja, em torno da candidatura do Trump, do governo Trump, o primeiro governo Trump, e o governo Biden, né? Porque os dois deram uma guinada, uma virada para o desenvolvimentismo. Só que o desenvolvimentismo do Biden era correto, o do Trump é uma loucura. Então, claro que eu não estou nem um pouco feliz com esse desenvolvimento. Eu sou um desenvolvimentista, eu acredito que os países só se desenvolvem realmente quando eles adotam algum grau de desenvolvimentismo, senão eles crescem, mas crescem muito pouco. E o que eu chamo, eles quase estagnam. Eu fiquei pensando que o senhor escreveu de 2018 a 2023 esse livro. Aí ele vai ser publicado em 2025, né? Isso. Aconteceu tanta coisa nesse período. Esse segundo governo Trump confirmou a tese central do livro, da queda do neoliberalismo, né? Mas já abriu uma cortina de coisas, de uma estagnação econômica, com inflação nos Estados Unidos, agora com petróleo, do jeito que está. O livro já cuida dos fatos presentes, não do segundo governo Trump, mas já cuida da extrema-direita autoritária e relativamente nacional, nesse populismo nacional de extrema-direita que ameaça a democracia. Então, há toda uma discussão que eu faço no livro, inclusive, né, sobre a minha tese, que eu venho defendendo já há alguns anos, e coloquei nesse livro, de que nos países que completaram a sua revolução capitalista, ou seja, nos países ricos e relativamente no Brasil, em países de renda média, como o Brasil, a democracia está consolidada. Ou seja, a probabilidade de que você volte a ter
regimes autoritários, ditatoriais, não é? Você tem volte a ter ditadores. Agora não se fala ditadores, se fala regimes autocráticos, esse é o nome que os americanos usam. Tá bom. Nesse ponto, tudo bem. Mas eu gosto mesmo de ditadores, ditaduras. E eu acho que, mesmo os Estados Unidos, que é o mais ameaçado, agora houve um relatório daquela VDEM, e que esse relatório diz que a democracia americana se deteriorou de tal forma que ela hoje se compara à democracia da África do Sul. África do Sul. Né? O relatório, eu não li o relatório, eu só li um artigo sobre o relatório, mas o Brasil certamente está com uma democracia muito melhor que a americana, porque certamente é melhor que a da África do Sul. Né? Pode ser que eu me engane, mas porque é difícil avaliar as democracias. Então, há essa ameaça, né, do populismo de extrema-direita. Mas eu acho que essa ameaça não vai ser vitoriosa. Quer dizer, ela conseguiu eleger presidentes ou primeiros ministros, né? Mas esses primeiros ministros ou presidentes não conseguem transformar essas democracias consolidadas, né, em ditaduras. E não consegue porque a democracia foi, afinal, uma conquista. E a democracia não interessa apenas os trabalhadores ou a classe média. Interessa também a classe rica, portanto, a classe dominante, principalmente burguesa, mas também tecnoburocrática ou gerencial. Quer dizer, por quê? Porque eles já viram que não é a tirania da maioria coisa nenhuma, já perceberam isso, já perceberam, portanto, que podem continuar realizando seus lucros ou obtendo seus juros, dividendos, porque o capitalismo hoje é um capitalismo essencialmente rentista, não é um capitalismo de empresários, não é? E então estão satisfeitos com isso. E há mais um argumento, não é? Um argumento assim bem pessoal. Quer dizer, porque a burguesia é uma classe muito grande. E tem muita gente dentro dela que todos querem dinheiro no mercado, mas eles querem também poder no Estado. Muitos dos seus filhos, vamos dizer assim. Os próprios ricos, às vezes, também tentam a vida política. Ora, para que os seus filhos tenham um caminho para chegar ao poder, você precisa se tornar político, você precisa obedecer às regras que estão estabelecidas na democracia. Numa ditadura não há regra nenhuma, né, para você chegar ao poder. Então, a democracia, quer dizer, não interessa realmente a ninguém, a nenhuma classe social, não é, você voltar à ditadura. Agora, quando você... Mas como é que eu explico a ditadura na China, não é? Porque lá ainda é uma ditadura, porque não garante os direitos civis, não é? Ou mesmo na Rússia. Não é? Quer dizer, mas esses países nunca tiveram democracia. Você precisa completar a sua revolução capitalista e fazer... A segunda condição é que você faça a transição para a democracia. Não é? Na China, por exemplo, é muito difícil que isso aconteça. Eu não vejo perspectiva a médio prazo para isso acontecer. Né? E você tem países
Mas tem países que não realizaram a sua revolução capitalista e são democráticos. Mas como se explica isso? Isso se explica porque eles primeiro sofrem pressão, né? Pressão dos Estados Unidos, principalmente, mas, por exemplo, aqui no sul da América Latina, né? No Cone Sul, né? O Brasil e a Argentina pressionam o Paraguai para que seja democrático, além dos Estados Unidos. Quer dizer, e, por outro lado, também, às vezes, é por um espírito de emulação. Eles podem ser democráticos, eu também quero. Só que eles não fizeram a sua revolução capitalista, de forma que a apropriação do excedente econômico continua sendo feita fora do mercado, em boa parte. Então, você precisa de um controle direto do Estado para se apropriar do excedente econômico. Então, a democracia é eminentemente instável. E os golpes de Estado acontecem com muita frequência. Note que no Brasil, nenhum golpe de Estado conseguiu derrubar o governo desde 1964. Ou seja, nós temos uma democracia estável no Brasil, de 64 até hoje. Quantos anos são? 35 mais 25, 70 anos. Não, 80. Se a gente descontar 2016... Não, mas não, ele foi crise. Não é bom. Tem descontado. Aquilo foi também um golpe, é verdade. Mas é um golpe muito particular. Eu não sei se... Né? Então, aí fura um pouco a minha coisa com o golpe contra a Dilma, né? Mas ela queria ser empichada, não era possível. Ela agia. Eu, pessoalmente, tive uma experiência com ela. Eu nunca fui amigo dela, mas uma vez eu fui a Brasília e nós tínhamos feito alguma coisa, eu e o Gessé Souza. O Gessé Souza é um grande sociólogo, e acho que é o mais importante sociólogo brasileiro hoje. E a USP deve ranger os dentes quando eu falo isso, mas o que eu posso fazer? E o Gessé Souza, quer dizer, eu era presidente do IPEA, e eu fui fazer uma conferência no IPEA, foi isso. E a Dilma soube e quis me ver. Então, eu fui lá, né, conversar com ela amavelmente. Ela conversou muito amavelmente comigo. Só que isso foi na véspera dela ser empichada, né? E isso foi... e tinha esperando por ela na sala de espera 3 senadores. E ela, em vez de atender os senadores, estava falando comigo. Que curiosidade intelectual só, ou era, quer dizer, um certo desprezo pela política que nenhum político pode ter. Se você desprezar a política, os políticos te punem. Não tenha dúvida. E puniram a Dilma. Foram outros motivos, claro, mas eu estou apenas pondo um ponto aí nesse golpe. Eu estou em Goiás, né? Falo de Goiás. Sei. Né? Você está em Goiânia? Não, eu estou em Jataí, estou no interior de Goiás. Sei. Aqui é no meio de qualquer coisa, porque aqui é 350 quilômetros de Goiânia, 350 quilômetros de Uberlândia. A gente está no meio, no coração do agronegócio, da monocultura do Brasil. E eu diria, de certa forma, que aqui a gente tem uma tendência autoritária e liberal no sentido mais problemático, né? E desse lugar, parece que a democracia é um projeto ainda, né? Compreendo bem isso. Porque realmente a Revolução Capitalista não chegou direito aí. E a apropriação do excedente econômico pela violência continua sendo uma coisa
perfeitamente viável. Que essa região se mostra paradigma para muito do Brasil, né? E a gente, como se tivesse uma disputa entre um paradigma de agronegócio para colocar toda a fronteira, tudo virar Goiás, a gente transformar tudo em plantação de soja, né? E exportação, ou desenvolver uma indústria nacional, né? E esse ou aí, eu acho curioso que talvez na eleição de 2018 houvesse até um certo consenso nessa direção desenvolvimentista por parte de Haddad e Ciro Gomes, por exemplo. Alguma coisa nessa direção. Mas na prática, efetivamente, parece ser muito difícil de implementar, porque a gente tem essas forças ainda muito saindo dos interiores do Brasil, né? Essas forças liberais. O senhor vê esse pendular entre liberalismo e desenvolvimentismo. Desenvolveu isso muito bem nesse livro, né? Mas eu dou aula aqui no curso de Direito e o pessoal tende a ser muito liberal no curso de Direito. Quando eu falo para eles assim, me diga um país que se desenvolveu sem o apoio do Estado, né? E eles ficam céticos em relação a mim. Talvez se eu falar isso para eles, eu vou acreditar. Pois bem, então, mas veja o seguinte, sobre esse assunto, quer dizer, eu fiz aquela opção no começo da vida, com 20 anos, de que eu seria, não é economista simplesmente, era sociólogo ou economista do desenvolvimento. Foi essa a minha... Então, eu já estava aberto para todas as ciências sociais, e não só para a economia. O que o marxismo me ajudou a consolidar essa perspectiva. Eu não sou marxista, mas eu costumo dizer que eu sou quase, porque eu estudei muito Marx e tem muito na obra de Marx e de Engels que continua muito relevante. Então, e naquela época, eu tinha ficado fascinado por uma análise que foi feita, eu creio que principalmente pelo Hélio Jaguaribe, de que havia no Brasil, naquela época, 1955, 54, antes do golpe sobre o Getúlio, que havia sido escrito esse trabalho, que havia uma coalizão de classes desenvolvimentista no Brasil, que era feita, em que estavam os empresários industriais, a burocracia pública, a nova burocracia pública, que surgira da reforma burocrática de 1936-37, e uma parte, os trabalhadores urbanos. E também havia uma parte curiosa, mas era importante, que era o que o Inácio Rangel chamou da oligarquia substituidora de importações. Ou seja, a oligarquia no sul do país e no Nordeste, que produzia principalmente carne ou outros bens que não tinham exportação, eram consumidos internamente. Acho que mesmo a cana-de-açúcar, nessa época, já era coisa interna. E então, esse grupo é que formava uma coalizão desenvolvimentista, que apostava na intervenção do Estado, que dizia que o desenvolvimento era a industrialização, que seguia a orientação aqui na América Latina, que é basicamente de Raul Prebisch, o grande economista argentino, que foi mestre, e chefe, durante um tempo, do Celso Furtado, que é o grande representante brasileiro da escola desenvolvimentista clássica, como eu chamo. E essa coalizão de classes sofreu interrupções, especialmente a interrupção do golpe de 64, mas só durante 3 anos, porque logo depois os militares também voltaram a serem desenvolvimentistas. O que eles fizeram apenas foi que excluíram os trabalhadores. Ficou só a coalizão deles e da burocracia pública, do qual eles fazem parte,
com os empresários. E foi uma colisão até bastante forte, né? Eu presenciei isso já está na fase, na minha vida, vamos chamar assim, faz parte da minha vida esse processo. Então, isso durou até 1980. Então, foi um longo período, e foi um período que houve um grande desenvolvimento. Foi um período em que o Brasil foi essencialmente nacional desenvolvimentista, essa era a expressão. Foi um período em que se usou basicamente a estratégia da substituição de importações, ou seja, o uso de tarifas, né, sobre os bens manufaturados, importados, e com isso, então, você garantia, né, a indústria nacional, que teve um desenvolvimento enorme. E essas tarifas não só resultavam do princípio da indústria infante, que quando a indústria é jovem, é legítimo protegê-la, mas derivavam também de uma coisa que eles não conheciam direito, mas se intuíam, né? O Celso Furtado e o Delfim, por exemplo, certamente intuíam, Delfim Neto, que era que havia aqui uma doença holandesa, não é? Eles não sabiam desse nome, essas coisas. E que, portanto, as tarifas neutralizavam a doença holandesa também, não é? Então, as tarifas eram muito importantes. Aí chegou 1980, e 1980 foi uma tragédia, porque irrompeu a crise da dívida externa, quer dizer, todos os países latino-americanos que não podiam se endividar até 1970, porque os banqueiros lembravam ainda de 1930, quando todos eles, latino-americanos, quebraram, e então não emprestavam. Mas a partir de 1970, eles viram que os países estavam começando a se arrumar, que estavam começando a crescer, etc., e passaram a emprestar adoidado. Adoidado é a palavra, porque eles ganhavam muito, muito dinheiro. E os brasileiros, né, também tomaram emprestado adoidado. Foi um desastre, né, para nós, porque quando chegou em 1979, os Estados Unidos, o Banco Central americano, aumentou as taxas de juros assim brutalmente para enfrentar uma inflação alta que tinha surgido lá. E isso quebrou todo mundo, todos que tinham se endividado, ou seja, todos os países latino-americanos, inclusive o Brasil. Aí o desenvolvimento parou, rigorosamente parou. E quando o problema da dívida externa foi resolvido, e que no caso do Brasil ainda tinha o problema da inflação, da alta inflação inercial, mas quando essa também foi resolvida, né, através usando-se a teoria da inflação inercial, que eu tinha participado do seu desenvolvimento, então, a partir desse momento, se esperava que a economia dos países latino-americanos, e certamente do Brasil, voltasse a crescer com firmeza. Mas não foi isso que nós vimos, porque agora, em 1990, com o presidente Collor, não é? Houve a abertura comercial e a abertura financeira totais. Um grande equívoco, não é? Mas era uma pressão muito grande dos Estados Unidos e dos demais países ricos, que juravam que o liberalismo econômico era o perfeito, a maravilha de todos os tempos, que promoveria o desenvolvimento de todos os países. Isso é falso, né? E então, não é? Nós voltamos a crescer, mas voltamos a crescer muito lentamente. Nós entramos num regime de quase estagnação, ou seja, de crescimento inferior ao dos Estados Unidos e, portanto, nós não estamos fazendo catching up,
o alcançamento, que é o que se espera que os países em desenvolvimento façam. Estamos assim até hoje. O Lula fez algumas tentativas, mas o poder da classe dominante, totalmente associada ao império. E eu tenho trabalhado cada vez mais com... É claro que a falta de desenvolvimento no Brasil não se deve apenas ao império, mas o império, ou seja, o imperialismo dos Estados Unidos e dos países a ele aliados, ricos, que têm mão de obra cara como eles e, portanto, podem se associar. Esses países têm uma responsabilidade importante. E como é que eles exercem a sua dominação? É claro que, nos casos mais extremos, eles usam bombas, né? Como nós estamos vendo agora no Irã. Antes disso, eles usam sanções, e sanções brutais, que impedem o desenvolvimento do país. E finalmente, mas se nenhuma das duas coisas é necessária para o império, né? Então eles usam, não é, do liberalismo econômico. Você precisa contar para seus colegas da Faculdade de Direito, né, e para os alunos o seguinte, que eles são liberais porque o liberalismo, no século XIX, o final do século XVIII, começo do século XIX, foi uma coisa revolucionária, que garantiu os direitos civis. Quer dizer, o direito, o império da lei, os ingleses já haviam conseguido na Revolução Gloriosa, 100 anos antes. Mas foi com a Revolução Francesa que os direitos civis passaram a ser reconhecidos, que é o segundo elemento essencial para uma democracia. O terceiro é o sufrágio. Então, o liberalismo político, naquele momento especialmente, foi uma coisa muito boa, foi uma coisa muito bonita. Mas depois o liberalismo, em pouco tempo, já o liberalismo se confundiu com os interesses da burguesia e mesmo o liberalismo político perdeu força. Perdeu força, não. Tornou-se conservador. Passou a servir simplesmente à classe dominante. E o liberalismo econômico, totalmente. Então, o instrumento, voltando ao imperialismo, o instrumento que eles usam para nos dominar é o liberalismo econômico. É nos pressionar para fazer abertura comercial, abertura financeira, privatizar tudo que for, todos os monopólios naturais, né? Quer dizer, e com isso o desenvolvimento para. Não tem outra alternativa, ele para. Quer dizer, passa a crescer, não para totalmente, quase estagna, como eu falo, né? Quase estagna, não sei se é bom português, mas fica aí. Então, esse é um desafio que nós temos que tomar consciência disso, não é? Então, você já tem uma missão aí, porque eu vivo lutando por isso. Eu estou me armando aqui porque uma das coisas que acontece na minha formação em filosofia, minha formação é toda em filosofia, é a falta de normatividade. O pessoal na filosofia não gostava de normatividade e talvez tinha um defeito que... Falta de normatividade, você disse? De um horizonte normativo, de pensar na dimensão do direito. Sim. Talvez por conta do que aconteceu na faculdade da USP, aí, que o pessoal da filosofia do direito e da filosofia se afastaram. O pessoal da filosofia do direito nacionalista e o pessoal da filosofia, do departamento de filosofia internacionalista, de um jeito que muitas vezes não faziam a teoria do Brasil, né? Só valiam o internacional num sentido muito amplo, né? Então, aí não discutiam a Constituição, não discutiam a materialidade das coisas. Sim. E aí, quando eu vejo o seu trabalho agora metodológico, eu vejo ele muito filosófico, como se você estivesse voltando lá para, olha, precisamos cuidar aqui da epistemologia das ciências sociais para que as coisas tenham sentido. E todo mundo que eu gosto... Eu mandei para você esse último artigo que eu escrevi sobre
a metodologia nas ciências sociais? Não, eu fui no seu site e vasculhei. Eu estou indo lá. Bom. Ainda não saiu publicado, mas acho que está no meu site. Sim. Aí todo mundo que eu gosto eu chamo de pragmatista. Então o senhor já tem esse nome já por si mesmo. Sem dúvida. O pragmatismo é a grande contribuição para a filosofia dos americanos. Comentasse um pouco dessa questão metodológica, porque eu Sim. acho ela muito importante. Eu fui professor de metodologia para economistas no curso de pós-graduação da GV por 20 anos. E fui evoluindo nesse processo. E o principal resultado dele foi eu escrever um artigo chamado Os Dois Métodos e o Núcleo Duro da Teoria Econômica, em que eu dizia o seguinte, é que você pode ter um método histórico-dedutivo ou você pode ter um método hipotético-dedutivo. Aí eu fiz uma classificação das ciências, primeiro. Eu classifiquei as ciências em ciências substantivas e ciências metodológicas. As ciências substantivas são as que têm um objeto próprio, não é, para você estudar. E aí eu digo que se dividem entre as ciências naturais e as ciências sociais. Enquanto que as ciências metodológicas não têm objeto próprio. As ciências metodológicas são uma forma para ajudar a pensar. A principal delas é a matemática, mas também tem a econometria, tem a estatística e tem a teoria da tomada de decisão, ou as teorias. Feita essa classificação, eu disse, olha, o método hipotético-dedutivo é próprio da matemática, é próprio das ciências metodológicas. Nas ciências naturais, ainda, quando a coisa fica muito abstrata, como é o caso da física, você pode usar bastante, mas você continua precisando o estudo empírico. Aliás, continua precisando, ele continua sendo fundamental, né? O estudo empírico. Enquanto que para as demais ciências, esse método hipotético-dedutivo pode ser usado para certas coisas, mas limitadamente, porque o método fundamental para as ciências naturais é o método empírico-dedutivo e para as ciências sociais é o método histórico-dedutivo. Você tem que observar a realidade, partir da realidade, partir da observação da evolução dessa realidade. Aí você pode formular hipóteses, né, e verificar se elas são corretas, né? Quando eu fiz esse artigo, eu estava fazendo um objetivo explícito, não só de discutir o método abstratamente, porque eu não sou disso, eu gosto de ir para a realidade, mas eu estava querendo criticar a teoria econômica neoclássica, que é a teoria dominante hoje nas universidades. Tornou-se dominante lá no final do século XIX, né? Quando essa teoria surgiu, né? Quem tinha proposto que se fizesse uma ciência desse tipo foi Stuart Mill, mas ele não levou a cabo essa missão. Quem começou a fazer isso foram economistas como Stanley Jevons, o grande economista belga, francês, a teoria do equilíbrio geral, que de repente saiu da minha cabeça o nome dele, e depois o mestre de Keynes, Alfred Marshall. Eles desenvolveram uma teoria hipotético-dedutiva, uma microeconomia, principalmente,
muito inteligente, muito bem feita, mas que não tinha nenhuma base na realidade. Quer dizer, você supunha o homem, o chamado homo econômicos, e deduzia todo o resto. Hipotético, dedutivamente, você deduzia de um axioma. O axioma era o homo econômicos. Ora, isso é um absurdo. Quer dizer, esse método não leva à obtenção de uma teoria econômica que realmente ajude você a promover o desenvolvimento econômico, promover uma razoável igualdade econômica, né? E promover a estabilidade também econômica, não ter grandes crises. Esse tipo de teoria não é, porque o resultado dela é o equilíbrio geral, ou seja, é um sistema totalmente perfeito, totalmente baseado no mercado e no homo econômicos, naturalmente, e em que o Estado não tem função nenhuma, a não ser garantir, como dizem os atuais neoliberais, ou liberais econômicos, a não ser garantir a propriedade e os contratos. Ou seja, garantir que, não é, o sistema capitalista continue existindo. Não é? Se você acabar com a propriedade e não respeitar os contratos, acabou o capitalismo. Você não sei o que vai ter, mas não quer dizer que vai ter socialismo, quer dizer, pode ter uma grande bagunça, isso sim. Mas, então, eu sou muito crítico disso, porque Keynes, que foi o maior economista do século XX, como Marx foi o maior economista e outras coisas do século XIX, foi contra isso, né? E percebeu com clareza que as crises a que estava sujeito o capitalismo não podiam continuar. Agora, Keynes não se preocupou com o desenvolvimento econômico. Depois, os seus seguidores se preocuparam, mas só num plano muito abstrato. Quem realmente passou influenciados por Keynes, mas tendo outras origens também, quem começou a cuidar do desenvolvimento econômico propriamente dito, e o desenvolvimento econômico dos países em desenvolvimento, pela primeira vez na história do pensamento econômico, foi a chamada teoria estruturalista clássica, que eu já falei que é do Prebisch. Quer dizer, os fundadores são o Prebisch, o Nurksey, Ragnar Nurksey, um sueco, o Arthur Lewis, um jamaicano, inglês, Sir Arthur Lewis, e são basicamente esses, só para citar três. Celso Furtado veio um pouco depois. Então, e eu me formei nessa escola, e também na escola keynesiana. Quer dizer, foram as duas, a macroeconomia keynesiana e o desenvolvimento, né, estruturalista clássico. Então, isso é que orientou a minha análise, que me levou a defender o desenvolvimentismo, porque dessa teoria, enquanto que da teoria neoclássica emerge o liberalismo econômico e ponto final, de forma que eu sempre digo que a teoria neoclássica não é outra coisa senão é um extraordinário construção intelectual, sem dúvida, porque teve muita gente muito inteligente que foi capaz de matematizar tudo. Então, parece ciência, né? Parece. Não é ciência, mas parece. E a única função real, ou a verdadeira função dessa teoria, já que ela não orienta
a política econômica, a não ser uma coisa, dizendo libera, 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 né? Mais nada. Não tem nenhuma outra. E reduz o déficit público. Reduz o déficit público. Aliás, também aumentar o déficit público é puro populismo também, entre parênteses. É um horror. Quase tão ruim quanto a austeridade fiscal. E então, eu me formei nessa escola, claro, então a minha perspectiva é desenvolvimentista. Agora, e o nacional-desenvolvimentismo foi dominante em toda a América Latina até 1980, como eu já disse. E houve um grande desenvolvimento nesse período, especialmente no Brasil. O Brasil se industrializou, passou a exportar manufaturados, em grande proporção, né? E, de repente, veio a crise, e depois da crise veio o neoliberalismo, em 90. E nós paramos. Aí, 20 anos mais tarde, 20 anos em relação a 1980, no começo dos anos, já no século XXI, no começo do século XXI, é que eu, vendo a quase estagnação dos países latino-americanos, eu disse que eu me dei conta do seguinte, que a teoria desenvolvimentista clássica, estruturalista clássica, não estava dando conta de resolver o problema dessa quase estagnação. Ela continua sendo basicamente válida, tinha apenas um erro, acreditar que era possível crescer com o dinheiro dos outros, ou seja, crescer com poupança externa, ou seja, crescer com endividamento externo. Exceto isso, ela estava tudo certo. Esses grandes economistas que eu citei agora estavam certos. O problema é que não era suficiente. Essencialmente porque eles não tinham uma macroeconomia. Era só uma microeconomia, só pensava a partir dos agentes econômicos, das empresas industriais, principalmente. E era preciso pensar também numa macroeconomia. E foi o que eu fiz, ajudado por um grupo cada vez maior de economistas, né, a partir dos anos 2000. Isso resultou no chamado novo desenvolvimentismo, ou na teoria novo desenvolvimentista. Porque é toda uma teoria, é um sistema teórico que está baseado e, portanto, incorpora o desenvolvimentismo clássico, exceto o crescimento com endividamento externo. Na verdade, o primeiro modelo do novo desenvolvimentismo foi a crítica do crescimento com poupança externa. Foi a demonstração de que, quando você tenta crescer se endividando, o que você faz é a poupança externa é igual ao déficit em conta corrente. Se você tem um déficit em conta corrente, quer dizer que você está precisando de dinheiro para completar esse déficit, para pagar esse déficit, para zerar esse déficit. E você zera esse déficit tomando emprestado ou recebendo dinheiro das multinacionais. Muito bem. E quando isso acontece, você aprecia a taxa de câmbio. A taxa de câmbio, o novo desenvolvimentismo deu um papel muito mais importante do que geralmente tem, e passou, a taxa de câmbio não só controla as importações e as exportações, é o preço que equilibra esses dois fatos, as importações e exportações, mas também ela determina os salários, ela determina os investimentos, né? Ela determina a taxa esperada de lucro e, portanto, os investimentos. Determina isso através de determinar a competitividade das empresas. Então, é uma taxa muito importante e muito pouco estudada, muito pouco usada no campo do desenvolvimento econômico. Ela nunca foi, antes de mim, desculpe, nunca foi. Eu procurei em vários livros de desenvolvimento econômico se eu achava alguma coisa sobre a taxa de câmbio, não tinha absolutamente nada.
Então a primeira, quer dizer, então, ao fazer isso, então o que acontece quando a taxa de câmbio se aprecia? Você desestimula, as empresas perdem competitividade, porque agora o que vem importado só fica muito mais barato. E então as empresas perdendo competitividade, elas não investem ou reduzem substancialmente o seu investimento. Enquanto isso, você estimula o consumo, né? Que é exatamente, ou seja, você diminui a poupança interna. De forma que o que acontece é que a poupança externa, em vez de somar-se à poupança interna, né, ela substitui a poupança interna. Quer dizer, aqui nós consumimos e eles ficam com créditos sobre nós. E esse crédito vai aumentando, aumentando, aumentando. No último ano, não é, as remessas de juros, lucros, dividendos e aluguéis e royalties para o exterior representaram 4,1% do PIB. É uma loucura. Mas não é? É o que o liberalismo nos faz. Não é? Porque o que faz o Império? O Império diz que déficit em conta corrente é muito bom, que é poupança externa. E, claro, que se soma a interna. Não é? É uma maravilha. E é liberal. Né? Liberal do ponto de vista econômico. O Estado não intervém, deixa a coisa ficar. Quer dizer, e, por outro lado, para os políticos brasileiros e para o povo brasileiro é muito cômodo, porque, afinal, você pode consumir mais, não é? As coisas que importadas ficam mais baratas. Então, e logo se começa a ir para Miami. enquanto o país para. Então, esse é um modelo completamente louco, né? Então, a crítica ao déficit em conta corrente e a importância da taxa de câmbio são centrais no novo desenvolvimentismo. Por outro lado, o novo desenvolvimentismo também fala, ainda relacionado à taxa de câmbio, na doença holandesa. Quer dizer, não fomos nós que criamos esse conceito, e quem primeiro fez um paper de boa qualidade sobre o assunto foram um economista inglês e um economista australiano muito bons, de comércio internacional, em 1982. E o meu paper só virá, né, em 2008. Mas é mais claro o meu. Mas não é novo, eu não inventei isso. Né? Eu cito direitinho os meus antecessores, etc. Então, e a doença holandesa, ela não existe sempre, ela acontece quando os preços das commodities começam a subir. E se sobem, agora, por exemplo, começaram a subir um pouco. E aí, então, o que acontece? A taxa de câmbio se aprecia. E aí ela se descola do equilíbrio industrial. Isso é um conceito novo que nós... O equilíbrio industrial é a taxa de câmbio que é necessária, não é, para que as empresas industriais de um país, ou como eu prefiro dizer, as empresas produtivamente sofisticadas, porque assim eu incluo serviços também sofisticados, que têm alto valor adicionado per capita e pagam bons salários. Quer dizer, essas atividades, né, se tornam inviáveis se o câmbio se aprecia, ou diminui muito a possibilidade de investir nisso. E foi exatamente o que aconteceu. O Brasil, quando abriu a sua economia em 1980, quer dizer, seja pelos déficits em conta correntes, e seja pela doença holandesa, que vem em ciclos, né,
passou uns 10 anos sem doença holandesa, aqui, depois de 2016, 15 mais ou menos, um pouco antes do golpe, até há 2 anos atrás, 1 ano atrás, a doença holandesa tinha desaparecido. Agora está aparecendo um pouco, mas não. Ela realmente aparece quando você tem um boom de commodities. Os preços das commodities brasileiras sobem muito, e aí, né, se você não neutraliza essa doença, que é o que é perfeitamente possível, as tarifas são um bom método, a sua indústria vai para o beleléu. Como foi, né? Não, eu morei na Bahia, em São Francisco do Conde, que é a cidade onde descobriram petróleo na década de 50 e fizeram uma refinaria, tem uma grande refinaria lá. Então é Sim, uma cidade que é extremamente rica, extremamente pobre, por sim. conta do dinheiro dos royalties do petróleo, Aham. que todo mundo fica dependente do Estado e todo mundo vai para Salvador. À tarde você vai ver todos os burocratas da cidade indo para Salvador, porque na cidade não tem nada. Claro. E quando você chega na cidade, cada poste eles colocaram uma samambaia de plástico artificial. Eu fico pensando assim, Aham. eles tinham tanto dinheiro que eles não sabem onde gastar. Mas a cidade é extremamente pobre, né? Então, Porque não tem, os impostos também não ficam lá, nessa cidade. todo mundo sai para comprar em outro lugar, porque Aham. fica, né, a economia fica, a doença holandesa está lá, né? Lá Também. Não desenvolve a indústria local, vamos chamar assim. e todo mundo depende da prefeitura, né? Todo mundo fica fala, ou você está na folha ou fora da folha. É a Sim. prefeitura que é a única indústria que permanece por conta do petróleo, né? Mas, professor, eu sei que já está chegando um tempo de conversa, então vou Sim, partir para as 3 perguntas que eu faço para todos os convidados. Eu sei. sei que não é a sua área, mas eu vou te perguntar primeiro, o que é filosofia? Você sabe que eu não sou filósofo. Eu bem que gostaria de ser filósofo, mas. Eu posso te batizar aqui, porque se você faz uma teoria da sociedade, da economia e do Estado Aham, político juntos, dessa totalidade, tem. eu acho que não tem como fugir. Eu sou um filósofo político, talvez, quem sabe. Né? Um economista filósofo político, tudo bem. Mas. Então, eu acho que a filosofia, não é? No tempo dos gregos, era a ciência da metafísica. E era também, né, a metafísica aristotélica é uma coisa séria e altamente respeitável. E era também já a filosofia política também. A filosofia, à medida que passou o tempo, tentou continuar a metafísica porque os idealistas, não é? Porque na filosofia houve, a meu ver, uma separação entre os idealistas e os realistas. Eu prefiro essa expressão, que é do Maritain. Né? Eu estudei bem Maritain quando eu era católico lá na juventude. Então, os realistas, que são também economistas, que são filósofos históricos. Mas, então, os idealistas, que são tributários não de Aristóteles, que é o grande filósofo, a meu ver, mas de Platão, eles desenvolveram a filosofia, continuaram com uma espécie de metafísica que eu não consigo entender muito. Um dia desses eu li a Teodiceia do Leibniz. É uma loucura, é uma loucura, mas hipotético-dedutiva, né? Mas e ela ganhou uma coisa nova que foi o caráter epistemológico, acho que é essa a palavra, ou seja, metodológico também. Então, de como é que se conhece? Isso realmente só a filosofia pode fazer, né? Porque a ciência substituiu muito a filosofia, mas não conseguiu substituir nesse ponto, né?
Depois veio também que você podia fazer a filosofia da vida. Acho que essa é a razão porque o Nietzsche é tão importante, né? Porque ele foi o primeiro a colocar a vida no centro da filosofia. Isso teve seguidores depois. Então, a filosofia é isso. Das filósofas ou filósofas que o senhor conheceu pessoalmente, levando em conta essa definição, qual foi o mais importante na sua trajetória? Que eu conheci pessoalmente? Ixi, Maria. Eu não conheci filósofo nenhum. Não conheci nenhum filósofo realmente importante. Eu não estudei filosofia. Quer dizer, eu conheci, por exemplo, o filósofo Teixeira, que lá no começo da USP, no departamento de filosofia da USP, estudou Spinoza. Eu conheci, mas eu era bem jovem e ele já era um senhor, né? Mas eu não conheci filósofos. Mas o senhor estudou, pelo menos, o pessoal do ISEB, né? Claro que eu estudei ISEB, não, bom, tinha o filósofo do ISEB, tinha o Álvaro Vieira Pinto, que eu estudei um pouco, não estudei muito, e tinha o Roland Corbusier, que eu estudei até um pouco mais do que indevidamente, eu estudei mais do que o Álvaro Vieira Pinto. Então, estudei, quer dizer, eu fui influenciado por Marx, eu fui influenciado pelos pragmáticos, eu fui influenciado pelos filósofos históricos, que são muito poucos, porque depois de Aristóteles e de Políbio, né, você vai passar muito tempo. Aí chega o Santo Tomás, que retoma Aristóteles, você volta para o caminho certo, no meu entender. Depois passa muito tempo e só vai ter um filósofo importante, que é o... Agora surgiu aquele italiano dos Maquiavel? ciclos. Hã? Maquiavel? Maquiavel? Não. Bom, eu estudei bastante Maquiavel, né, mas é Sim. filósofo político. Eu estava falando dos filósofos não políticos. Agora esqueci o nome dele. No final do século XVIII. E depois tem Marx, tem Hegel e Marx. Hegel, idealista, que é histórico, porque ele é um gênio, né? Tão absoluto quanto Marx foi um gênio, né? E depois tem os pragmáticos americanos. E acabou. Não sei se tem algum outro filósofo importante atual que seja histórico. Eu fico pensando assim que quando eu leio Marx, eu fico sempre pensando em como atualizar Marx, que o pessoal não gosta disso, já Claro, fica cojeriza disso. E tem que atualizar. o tipo de trabalho que o senhor faz, por exemplo, eu já estou fazendo indicação. A Construção Política e Econômica do Brasil é um livro da família do Celso Furtado, mas trazendo o Marx para pensar o Brasil no sentido de pensar nos próprios contextos e trazer as ferramentas para trazer essa interação das ciências sociais, sociedade, economia e Estado. E aí você vai ver o sentido desse livro, em busca do desenvolvimento perdido. Né? Você vai ver a complementaridade desse trabalho. E é um trabalho do Bresser tardio. Né? A gente pode falar que tem um trabalho depois de 2000, que a gente pode falar que é o Bresser tardio. Né? Porque o professor Bresser ele faz parte da minha alfabetização. Quando eu tinha uns 5 anos, minha mãe era professora, ela falou assim, quer aprender palavra com SS? Leia a revista e vai marcando palavra com SS. Sim. E eu peguei isso como um joguinho, né? Toda vez eu ia lá. Aí quando tinha uma reportagem sobre o Bresser, eu falei, oba, agora eu vou marcar muito ponto. E tinha muitas reportagens sobre o Bresser na época, né? Eu pegava as revistas da minha tia. Quando tinha reportagem sobre o Bresser, eu ficava contente, porque aumentar o índice de palavras com SS, né? Professor, eu queria pedir indicações de leitura, de filme, o que o senhor quiser indicar para os ouvintes.
Bom, eu sou um cinéfilo inveterado, não é? No meu site eu tenho, não é, um serviço que eu faço aos meus leitores, né? Que é os bons filmes que eu vi recentemente. E os dois melhores filmes que eu vi recentemente foram o Agente Secreto, que é uma maravilha, e o que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, que é o Valor Sentimental, que é também uma maravilha de filme. Havia no Oscar também um outro filme que era notável, que era o Sinners, Pecadores, né? Que ganhou vários prêmios. Não ganhou o primeiro prêmio que devia, mas ganhou vários prêmios. Então, essas são as indicações que eu tenho para agora. Livro, eu tenho lido muito romance. Né? Eu fiquei fascinado com o romance de uma, acho que é Catherine Evaristo, que é uma inglesa, negra, que escreveu um livro chamado, um romance, chamado Garotas, Mulher e Outras. Esse é o título. É uma maravilha de livro. Realmente é um brilho. Ela ganhou o prêmio Booker, coisa que eu acho. É inglesa, mas negra. Foi o romance melhor que eu li nos últimos tempos. Né? Também gostei muito de outro livro eu li o Americaná, não li o último livro dela, da Chimamanda, mas li o Americaná, que é outro livro muito, muito bom, realmente muito bom. Mas deve ter outros. Eu acho que as castanhas da poesia do William Blake. William Blake é uma coisa muito séria em poesia. Além de ser pintor, né? Mas eu acho que tudo lá na Tate Gallery, as pinturas dele. Não, eu vou ler para o ouvinte 2 trechinhos aqui do William Blake. Um do Casamento do Céu e do Inferno, um trecho que ele diz assim: quem se prende a si mesmo a uma alegria, destrói a vida que tem asas. Mas quem beija a alegria ao passar, vive no nascer da eternidade. É uma tradução muito literal, mas diz Sim. bem o que a gente premiar o momento com alegria. Claro. Eu acho que esses versos são bons para a gente terminar a nossa conversa, porque para mim foi uma alegria conversar com o senhor e eu agradeço muito a força que o senhor deu para o trabalho da gente com essa entrevista. O professor Bressa é um apoiador do podcast há um bom tempo. Esses dias ele me cobrou há um tempo atrás ele me cobrou que queria continuar ajudando, né? E eu pedi a entrevista para me ajudar. Bom, eu também foi uma alegria para mim ter participado do seu podcast. Eu sou um frequentador, leitor dos seus podcasts há muitos anos. Né? Acho que você faz um trabalho extraordinário, né? E que você precisa ser mais reconhecido por isso, né? Ter mais espaço, né? Porque esse trabalho não é brincadeira. Você estuda, para fazer as suas entrevistas, é um negócio sério que você faz. Muito obrigado por ter me convidado. Eu que agradeço, fiquei emocionado aqui. Depois eu vou encontrar as revistas com SS lá para sublinhar. Professor, falando sério agora, eu me assustei com o seu trabalho, porque eu não conhecia profundamente, e fui ler o trabalho que o senhor fez ultimamente. Me dá alegria também de ver uma construção para pensar o Brasil, né? Claro. Isso é uma alegria intelectual muito forte, porque a gente pensa para onde que a gente vai e a gente tem uma resposta ali, ou um caminho, porque a possibilidade de você... A análise econômica que o senhor faz aliada ao momento histórico amarra muitas coisas que sem essa dimensão econômica
passa batido. Só na análise política, né? Essas ciências sociais que o senhor traz é uma coisa muito potente. E ainda bem que nesse período, a partir de 2000, o senhor falou, agora eu vou produzir minha obra intelectual, e amarrou a sua vida. Né? E é isso. Passei a ser intelectual a tempo integral, porque antes eu não conseguia. Sim, Aristóteles estava certo, a gente precisa de tempo livre. Não se preocupe, se eu te chamar de filósofo, eu te chamo de filósofo pragmático, tá? Tá bom. Então, um abraço, professor, muito obrigado. Obrigado, tchau. Ei, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$5 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.